Olá, profissionais! Estamos aqui no Harmoniza Brasil 2024, hoje com um convidado especial, o Dr. Henrique Cisneiros, o nosso expert em harmonização orofacial, com ampla experiência e outras especialidades também, né? Implantodontista, dentista há muitos anos já. E eu sou uma grande fã, é um amigo que eu admiro muito o trabalho e eu estou animada para ouvir tudo que ele tem para contar para a gente. Vanessa também tem muita coisa para contar para a gente. Vocês vão entender o que é que eu estou falando. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, meninas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, duas queridas que eu admiro, que só contribuem, né, com a nossa ROF local. Então, será um prazer bater esse papo aí com vocês hoje. É com muita satisfação que eu vou dividir, né, esse bate-bola aqui, esse bate-papo. E quero começar já entendendo um pouquinho. A gente vai falar um pouco de análise facial, análise digital, como que o software, né, as tecnologias que nós temos hoje, elas podem nos auxiliar. Eu sei que você foi um dos pioneiros e eu queria que você contasse um pouquinho dessa introdução para depois a gente entrar de fato na parte técnica e no que a gente gosta. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer a ROF já há bastante tempo e na prática clínica eu fui me deparando com algumas dificuldades, que é inerente, assim, eu digo, à especialidade. A questão da subjetividade dos resultados e o paciente ele fica muito ansioso, né, por ver essa intervenção, o resultado daquilo que você fez, principalmente quando se trata de um investimento que ele fez, que é um investimento que às vezes foi até um pouco além do que ele podia, então a expectativa que ele cria sobre aquele resultado era uma coisa que era muito alta. E aí, como qualquer profissional que trabalha com harmonização, acredito que a gente vai tocar nessa dor aqui de vocês. Todo mundo já teve um paciente que chegou ali e falou: Não vi nada, não tô vendo diferença nenhuma. Você pega aquela foto, a foto mais padronizada que você fez, e você mostra: Não tá aqui a diferença, você não tá vendo, tá melhor e tal. E alguns casos, até na própria fotografia, você olhava e você não conseguia tirar a razão do paciente, porque as intervenções elas são muito sutis e devem ser muito sutis, né? E quando eu me deparei com essa situação, eu falei: Não, tem que ter alguma maneira Pra te ajudar. de eu mostrar de uma maneira objetiva para esse paciente que realmente teve resultado, que o produto está no rosto dele, que foi aplicado e que eu não enganei, eu não botei soro em ninguém. Eu estou usando que, né, as técnicas Sim. adequadas, o conhecimento científico. Então foi nessa dor que eu comecei a pensar. E nessa ocasião, isso não lembro exatamente, acho que foi 2021, 2020 mais ou menos, eu comecei a procurar e me deparei com uma tecnologia chamada Quantificare, que muitos devem conhecer, que é uma tecnologia de estereofotogrametria, né? Ou seja, fotografia 3D, como se fosse um scanner mesmo, onde a gente faz um escaneamento de 180 graus do rosto do paciente, e comecei a namorar aquela tecnologia. Eu conversei com o pessoal da Quantificare, fui saber de valores, eu falei, nossa, mas é caro esse negócio, não sei se esse investimento vai valer a pena. E fiquei naquela, pensando e tal, até que começaram a aparecer também mais trabalhos na literatura utilizando esse tipo de estereofotogrametria. Você vê que é uma coisa de 2020 para cá, Sim. que começou a ter uma crescente, né, de trabalho utilizando, trabalhos na nossa área, utilizando essas métricas, essas quantificações para comprovar as intervenções. Aí eu falei, opa, acho que o caminho é esse aqui. E aí tive a graça assim, de ter esse insight nessa época e fui o pioneiro, eu fui o primeiro dentista a comprar o Quantifiquei aqui na Bahia. Que legal. Tinham acho que 9, se eu não me engano, dermatologistas na Bahia, né, dentre Feira de Santana, Salvador e algumas cidades do interior, mas não tinha nenhum dentista. Eu falei, não, a gente tem que começar a mudar esse negócio, a gente tem que pegar Exatamente. mostrar para a população que nós somos muito bons no que nós fazemos, né? E aí foi nesse sentido. Aí, quando eu comprei, comecei a utilizar a tecnologia e realmente foi assim, um divisor de águas dentro da minha visão clínica, a possibilidade de utilizar esse recurso, né, no paciente. É incrível. Eu tenho uma grande dúvida, assim. Eu tenho muito interesse também em entrar para esse mundo, né? Eu sou das tecnologias Sim. também. E eu sinto esse
esse gap que você fala entre o paciente visualizar o resultado, porque quando a gente trabalha com estímulo de colágeno, com tecnologias que vão fazer mini liftings não invasivos, a gente às vezes não consegue mostrar ao paciente que teve aquele resultado que a gente prometeu após 90 dias. Porque o Justamente. paciente se olha no espelho todos os dias, porque é algo muito gradativo. Então você fica, mas teve, olha essa foto, olha a diferença. E que às vezes, Brenda, é até uma melhora de qualidade de pele. É uma melhora de Exato. viço, de brilho, de poros, que a tecnologia consegue te mostrar isso. Exatamente. E aí eu tenho uma dúvida. É um investimento que a gente faz, mas a gente consegue cobrar a mais. Você acaba cobrando a mais na sua consulta, no seu procedimento, por conta dessa tecnologia? Ou é simplesmente um investimento que vai agregar ao seu tratamento? Olha, eu trato o Quantificare como um processo de encantamento ao paciente, né? Ele não entra como um ativo no consultório. Então, é, aquela ideia de, vou comprar, vou investir, é um valor considerável, vou investir esse valor, mas vou ter uma maneira de extrair esse valor do tratamento, não vai. Agora vai te trazer uma tranquilidade ao trabalhar, vai te trazer uma taxa praticamente zero de pacientes insatisfeitos que você tem que fazer retrabalho, às vezes sem cobrar. Então, essa conta que quando você faz isso a longo prazo, você vê que é um processo, é um procedimento que ele vai se pagar com o tempo, né? Então, eu vejo o Quantificare dessa forma, além das questões das ferramentas que são incríveis, né? De você conseguir quantificar lifting, conseguir quantificar alterações volumétricas, nuances pequenas, você consegue medir ali e apresentar aquilo ao paciente. Então, acho que é esse o principal Essa objetivo. pergunta que ela fez foi muito interessante, porque é o que todo mundo já logo analisa ao adquirir essa Custo-benefício, né? tecnologia ou não. E a minha história é um pouco diferente da sua. Eu sou ortodontista, já fazia essas questões de análise de face e foi dentro da ortodontia que eu vi uma primeira vez Uhum. um software, não lembro, não me recordo o nome, da face 3D. Eu falei, meu Deus. Então Te ali despertou. já me despertou. Então isso tem muitos anos. Eu nem fazia ROF na época. E aí depois, quando eu entrei para a ROF, eu sempre tinha aquele momento de um curso que eu vivi, falei, gente, aquilo na ROF seria lindo. E aí eu também vi o Quantificare. Mas assim, para mim na época era um valor muito fora da minha realidade, principalmente dessa transição de ortodontia para harmonização. E agora recente que eu adquiri o Vectra, as pessoas me perguntam muito isso. Ah, mas você adquiriu, você mudou o preço da sua consulta ou você cobra essa análise? Para mim, não. Para mim foi uma realização pessoal, profissional ali junto, né? Aquela coisa de você batalhar e lembrar desse momento dentro da ortodontia que eu consegui trazer para a harmonização. E isso que você falou é incrível, como acontece, né? Os pacientes, eles enxergam a nossa visão diferente. Porque é muito fácil para a gente falar e imaginar, para a gente é muito óbvio, mas às vezes para o paciente, ele não consegue entender. Então, essa comunicação profissional-paciente fica muito facilitada. Você também Com percebeu certeza. isso? Com certeza. Fica visual. Eu costumo falar que Isso. é como hoje também a crescente que vem na parte de ultrassonografia, né? Eu acho que o profissional ele enxerga além, ele consegue ter uma visão diferente e consegue, como você falou brilhantemente, apresentar isso ao paciente. Fica de uma forma elucidativa, didática, ele consegue visualizar o que foi proposto e o que foi atingido de resultado. Eu acho que isso que é o mais incrível aí das tecnologias 3D, né? Ô, Henrique, e assim, outra coisa que eu quero saber é a sua opinião, se você também sentiu isso. Eu acho que é fantástico, mas não é para qualquer um. No sentido de, se eu tivesse começando a minha carreira de harmonização, porque ele mostra Tudo. tudo, tudo. Então, se você errar, ele vai mostrar. É Uhum. mesmo, eu não conseguia ver por esse lado. Mas é o que assim, a gente chega numa fase também que a gente já fez muito curso, já tem os mentores, já fez os cursos com todos os profissionais que a gente considera importante. Aí chega uma hora que você fala, o que que eu vou fazer? Eu vi a tecnologia e vejo no meu dia a dia me auxiliando muito
melhora Na sua curva de aprendizagem, na sua isso, curva na minha curva. individual, né? Isso. Então, na minha curva, eu estava em um patamar e agora eu vejo que eu já estou em outro. Porque a tecnologia me mostra quando eu acertei, quando eu fui assertiva, quando eu fiquei um pouco aquém, quando eu Um superei. pouquinho. Então, assim, isso para quando você já tem uma estradinha, eu achei assim fantástico. Talvez no início Não é um Não, investimento não é um investimento. Você mais quer- inteligente. Até Isso, porque faça os cursos, Exato. entendeu? E a gente tem que pensar muito, Vanessa, na questão mercantil, né? Mercadológica da história. Claro, Quando a gente está começando, a gente não vai ter um fluxo de pacientes que justifiquem um investimento numa tecnologia exatamente. dessa, né? Então, às vezes é melhor você investir em uma tecnologia que traga retorno financeiro, Isso. né? Para se organizar e Fazer depois mais fazer mais cursos. cursos, para você, a partir do momento que você fala, não, agora é a hora de dar um passo, né, nesse sentido, mas com certeza eu concordo com você. Talvez esse gap, essa transição aí de iniciante, intermediário para avançado, a gente tem essa curva de aprendizagem, como você pontuou, né? Outra situação bem interessante que a gente conseguiu fazer recentemente, não sei se vocês acompanharam, postei no Instagram, mas foi story e tal, então não sei se vocês chegaram a ver. A gente conseguiu casar o arquivo do Quantificare, a gente extraiu o arquivo, né? Não lembro exatamente, acho que é um OBJ o arquivo. Extraímos e conseguimos mesclar esse arquivo com o Dolphin para fazer o planejamento da cirurgia Cirurgia. ortognática. Então, a equipe ela conseguiu fazer o planejamento nas bases ósseas do paciente em 3D no Dolphin, a partir dos achados tomográficos, e conseguiu sobrepor as imagens de tecidos moles do paciente e simular o paciente como ele ficaria após a intervenção da ortognática. Então você vê como ela vai muito além do Ó, que a gente. arrepiei todo. Você vê como a gente vai muito além disso. Aí eu já falei com o pessoal, falei, pessoal, a gente tem que espalhar isso para os bucos do mundo inteiro, porque o pessoal tem que conhecer isso aqui. Claro. Então o Gabriel, né, que é o sócio Tem lá alguma da minha sócia, publicação? Gabriel e Laís, que eles trabalharam em cima disso. Como? Tem alguma publicação? Não, acredito que não. Tem que fazer. Acredito. Sim, não sei, na verdade eu não fui a fundo Sim, pesquisar. mas Gabriel teve essa ideia, né? Gabriel trabalha muito com planejamento virtual de cirurgia ortognática, legal. que ele opera junto com a Laís, minha sócia, e aí eles, pô, Henrique, vamos tentar, aí ficou naquela, e a gente enrolando, aí um dia ele, velho, qual é o formato do arquivo? Eu vou tentar, aí a gente fez lá, mandei pra ele o arquivo, não é que ele conseguiu, aí postou lá, tava lá fazendo a simulação, o mento indo pra frente e pra pro trás, paciente, antes de fazer a cirurgia. Compra ali, Fantástico. ele já vai comprar a Ele já vai cirurgia entender totalmente, e né, aí a você, ideia a gente também vai conseguir visualizar o que vai precisar ser feito talvez em refinamento, de e já roça. sai com todo o Exatamente, planejamento completo, né? Exatamente. A previsibilidade que a gente consegue com as tecnologias É incrível. é incrível. E você acha que ainda tem muito o que evoluir para esse caminho? Ou a gente chegou aí no auge? Olha, a parte do escaneamento 3D, eu acho que a gente está assim, tá bem munido, né? Hoje acho que são duas tecnologias, tanto o Vectra quanto o Quantificare, que possuem validação científica, né? Então tem um peso afirmativo, né, de você falar, olha, está quantificado aqui, tem toda uma padronização ISO, tem alguns artigos publicados mostrando, né, o grau de precisão, né, da tecnologia. Então, isso traz para a gente essa questão científica. Eu não sei até que ponto isso pode avançar mais, mas... Eu sei um ponto que pode avançar. A tecnologia, ele faz muita coisa que às vezes nós nem sabemos fazer ainda. Sim. Isso que você citou foi um grande exemplo disso. Então, o que eu vejo é adquirir essa tecnologia é um primeiro passo, mas você conseguir mexer em todas as ferramentas que ele te proporciona, aí, minha amiga, é uma estrada longa, porque leva um tempo. tem coisas que tem ali dentro que eu nem cheguei ainda a fazer. Então, assim, estou fazendo um básico que é bem completo, então análise de pele, vetorização, volumização, tudo isso eu já consigo colocar na consulta do meu paciente. Simulação, que é preciso ter cautela nessa parte. Lembrar que é uma simulação, né? Mas tem como. Mas tem ferramentas incríveis, então eu acho que assim, a ferramenta é muito completa, mas é difícil, ó, com quem eu consigo ter trocas, realmente você, alguns poucos outros profissionais, porque não é uma tecnologia que você compra, vai alguém fazer para você. Não
Tem um treinamento mais básico, básico. né? E você vai sendo autodidata ali, vai mexendo na cabecinha e Exatamente. fuçando, Então, aí você conversa com um, fala, eu faço isso aqui. Você fala, como? Nem sabia que tinha essa opção dentro da ferramenta. Então, eu acho que a ferramenta tem muita coisa, mas nós ainda estamos explorando. Então, eu acho que vai ter um ganho aí no mercado, porque com mais profissionais adquirindo a tecnologia, vão descobrindo mais coisas, vai tendo essa comunicação, também, né? vai facilitando. Facilitar um pouco o jogo ali dentro, de saber, ai, como eu posso ter um guia prático? Eu vou usar isso, isso, isso. Isso, Não exatamente. existe, né? Então acho que vocês aí talvez se unirem, né, gente? Quem trabalhar sabe? esse Quem sabe? trabalho Mas é Quantifiquer e Vectra, olha só. Olha, eu Mas acho. isso também é muito individual. Talvez o que seja importante na minha prática clínica, na de Henrique, não seja, né? Então, assim, eu acho que cada um que tem também essa tecnologia vai ficando com ela um pouco personalizada Sim. diante de todas as ferramentas que ela tem. Porque se você for fazer tudo que ela disponibiliza, você vai ficar 3 horas 5 na horas com o seu paciente. Sim, Então, sim. você otimiza e você já vai sendo mais objetivo com o que você quer. Puxando essa sua fala, você falou de coisas novas, eu lembrei de uma ferramenta que eu não sei utilizar, mas que eu sei que ela existe, que foi me pontuado no treinamento, que existe a possibilidade, eu nem sabia, eu não sei trabalhar isso, mas de você avaliar a profundidade da ruga, da prega cutânea. Esse Você tem como quantificar a prega cutânea do paciente, ou seja, você fez uma toxina botulínica, um exemplo. Você foi lá, pegou a ruguinha do pezinho de galinha, vai lá, o software calcula a profundidade que ela tinha antes, depois da toxina, a profundidade que ela ficou. Olha o nível de detalhe que a gente consegue. Fiel essa Sim, exploração. sim. Gente, como que é consegue, de assustar né? até. Porque eu lembro que você faz alguns pontos de fotografia. São 3, Como que o a quantificar também são tecnologia- 3. Quantificar são 4. 4. São 4. Como que consegue captar com tanta fidelidade através de uma lente, né? Tecnologia. Eu acho que a máquina nem é tão o Não, a diferencial. máquina não é tão- É o É o software. software e a lente. Caro é o software. Então você faz os registros, tanto que o registro eles recomendam que tenha um fundo e tal, mas não Nem precisa. Você só Então isola o cabelo do paciente. você fez as tomadas, lançou dentro do computador, aí que o bicho pega e a brincadeira começa de fato, que é lá dentro que tudo acontece. É que, na verdade, é como você falou, você paga pela licença do software. Né? Isso. A máquina em si não é o É uma aparelho. câmera em si. É uma fotográfica. câmera, né? Acho que é a Vectra Canon, Canon. a Quantificar é uma Nikon. O que eu percebo, né? Nós somos professores da área também e eleva muito o nível de científico de nossas aulas. Eu vejo assim, as incrível. aulas onde a gente tem uma imagem, eu coloquei na minha aula, aquela que a gente fez de uma paciente até. Quando coloca, as alunas ficam, uau, porque até pra gente é muito diferenciado. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma imagem de Quantificar, de Vectra, a gente fala, agora eu consigo visualizar tudo aquilo que livros, artigos, que a experiência clínica conseguia me traduzir, mas agora eu tenho ali em imagem tudo aquilo, sabe? Então é uma representação muito legal e que dá uma autoridade, dá uma credibilidade para a gente que é professor, profissional, que tem uma visão de uma harmonização mais responsável, né? E para o paciente também, o paciente deve ficar encantado de conseguir visualizar o tratamento dele. Ele pode não estar vendo nada diferente no espelho, significativo, mas ele fala, olha, o vetor, a setinha, então é diferenciada. Isso do paciente é engraçado. Eu quero saber se já aconteceu com você. Acho que sim. Começou a aparecer umas consultas novas para mim. Pacientes que eu nunca tinha atendido. Aí, de onde? A gente sempre pergunta, de onde você conheceu a doutora? É indicação? Eu quero ir nela para fazer aquela máquina que vai aparecer meu rosto e tudo. Então, assim, o paciente vem para ele também passar por essa experiência. Eu tive um número e não foi com esse objetivo, Sim. mas uma resposta disso muito alta. E aí bate naquela sua primeira pergunta. O retorno financeiro, ele vem De maneira indireta. indireta e diferente. É o encantamento, é a assistência que você dá e você mostrar os seus resultados de fato. certeza, Isso aconteceu com você? Com certeza. Isso eu penso muito aquela questão a experiência que você proporciona. Sim. Todo grande empresário, você vê aí o Walt Disney, é a experiência do mundo Disney. Então,
Quando você traz aquela experiência de encantamento, eu acho que isso, de certa forma, como você falou brilhante aí também, vai agregar um retorno financeiro indireto. Vai se propagar. Ah, não, aquele professor, aquele dentista lá, ele faz com 3D, a gente vê nosso rosto na TV e planeja junto e vê o resultado Exatamente. depois. Então isso se propaga. Eu acho que a gente vive numa era hoje de rede social, que é muito importante, que a gente tem que divulgar nosso trabalho, e tráfego pago e tudo mais. Só que eu já sinto, eu peguei essa etapa de ali no começo, a gente surfou essa maré da crescente da rede social, e hoje a gente vê a rede social ela decaindo. É. Então você não pode ser um profissional que você depende exclusivamente daquilo. O seu trabalho tem que falar por você. As pessoas têm que propagar o seu nome pelo boca a boca, porque cada vez a plataforma entrega menos, cada vez para você ser visto você tem que pagar mais, cada vez você fica menos visado mesmo pela rede social para aparecer. E desenvolver um conteúdo profissional interessante que gere uma audiência gigantesca é muito difícil. Eu vi você postando naquele dia que às vezes a gente fica nessa, poxa, tem poucas pouco. pessoas. E, cara, 80 mil pessoas, né? Às vezes você tá lá, faz uma campanha, tem 500 mil pessoas passando pelo seu Exatamente. perfil em Muito, um mês. né? É uma É coisa muito e assim, o que é pouco muita hoje, coisa né? e a gente fica naquela, querendo mais e mais e mais e mais. E às vezes o X da questão é você já tem os seus, entre aspas, poucos e bons, encante eles. Propague aquela rede, faça aquelas pessoas virarem uma teia, seja um propagador do trabalho. Então, acho que essas ferramentas, esse encantamento, os detalhes, eles trazem esse ganho indireto. Eu tenho uma coisa que eu tenho visto e pensado muito, assim, na Hoff que busca novos clientes. Eu falo isso de empresas, eu falo isso de profissionais. Buscar novos, mais e mais e mais. Mas a gente esquece, às vezes, de fidelizar os nossos. Sim. Então, tudo que a gente pode fazer para manter os nossos, então, assistência, pós-venda, o encantamento, lembrar de um aniversário, oi, parabéns, eu vi que hoje é seu aniversário, sem mensagem pronta, sabe? Sim. Então, eu acho que hoje é esse lado da Hoff que poucos como a gente que veio lá do início, como você falou, que caminhou por esse boom da internet e tá vendo esse Declínio. declínio da internet, né? Na verdade, porque o conteúdo de qualidade não vinga muito, a gente tem que ficar fazendo performance. E não tem cabe. gente que tem perfil e tem gente que não Não tem. é o nosso Exatamente. perfil. Então a gente precisa de Nada manter os contra, bons. tá, quem faz, Nada mas- contra. Não é o nosso perfil. Então é manter os bons. E eu acho que tudo que a gente puder fazer hoje de curso, de investimento, para encantar os nossos é super válido. Com certeza. Delícia, Muito né? bom, né? Esse bate-papo. E eu gostei muito desse final, viu? Porque é muito importante essa dica, às vezes a gente se esquece na correria do dia a dia. Uhum. De manter quem a gente já tem, de entender que não é tão pouco assim, Com certeza. e que às vezes o que você fala. Aí você falou uma coisa que é engraçada, a gente. Não sei se vocês viram, coloquei lá, a gente vê, sabe? Sim, sim. Só que a gente tende a desvalorizar, né? A nossa própria imagem. Então, tipo, será que alguém está assistindo? Será que foi importante? Aham. Mas a gente assiste, a gente vê. E isso eu estou te falando, porque eu assisto você. E também eu escuto de outras pessoas, falo assim, não sei, como que tá a Estelinha? Eu vi o bem. Então, assim, Aham. as pessoas assistem mesmo. Hoje eu acho que você tocou num ponto legal, que eu acho que hoje nossa vida é tão corrida que muitas vezes não é porque Você você não assistiu, mas isso. que você não interagiu naquele momento, porque você Isso. estava com a cabeça em outra coisa e você estava passando, mas você viu o que está acontecendo, você viu o colega, você viu o profissional que você acompanha, que você quer, né, fazer um procedimento com ele, mas é como a gente, voltando ao ponto de ter a propagação também nessa rede de boca a boca, que eu acho que é o Importante. fundamental. É o que vai te sustentar a longo prazo. Com certeza, né? Não dá pra gente ficar dependendo da internet aí o resto da vida, Até porque senão porque a gente fica amanhã doido, pode né? ser que, ó, O meta seja bloqueado, a gente não sabe, né? acabou. Porque- Não sabe o que é o futuro, né, da internet. Exato. Para o caminho que tá levando realmente. Então, a gente manter um bom trabalho, eu falo assim, às vezes eu penso, ai, gente, eu queria ter milhões de seguidores para meu trabalho ser visto. Porque a gente sabe que a gente faz um trabalho bom. Sim. Ai, queria ter 1 milhão de seguidores para que meu trabalho seja visto. Depois eu penso assim, essas pessoas, às vezes, que têm milhões de seguidores, postam coisas que nem faz realmente, que, sabe? Às vezes é um tudo mascarado, personagem. Um personagem, então, será que vale, né? Justamente. Então,
Acho que é essa mensagem que a gente deixa, reflexão rodamos aí final, um pouco né? a reflexão. Começou com tecnologia 3D e Mas finalizou com Rede social. rede Quando a gente social. conversa Isso é com muito amigos, bom. é assim mesmo, é Produtivo. uma mesa. É isso aí. Henrique, deixa uma mensagem aí para quem já está naquela fase intermediária da harmonização, que Querendo esteja avançar. pensando em algo para avançar. O que é que você dá de sugestão? Ai, que responsabilidade. Complexo. Puxar, né? Ele pode, a gente pode puxar. Cara, eu sempre falo assim, eu acho que, até falei, fiz um vídeo recentemente com o Luciano, né, que está aqui acompanhando a gente ali nos bastidores, falando uma coisa que os colegas esquecem nesse percorrer desse caminho, né? O foco. Eu acho que o foco é o fundamental, é abrir mão de determinados momentos. Eu até postei esses dias isso na rede social. Abrir mão daqueles prazeres momentâneos. Ah, é a festa, eu não sei o quê. Em vez da festa, pega o dinheiro e faz o curso. Em vez de perder a noite bebendo, pega um artigo e lê. Eu acho que assim é o foco. O que te diferencia da massa, de modo geral, né? O mercado está cheio, eu ouço isso, o mercado está cheio. E graças a Deus não está faltando paciente. Por que não está faltando paciente? Porque a gente dedica a energia no que precisa ser dedicado à energia, né? Que é focar, é investir na carreira, é investir muitas vezes em um produto, em uma tecnologia, né? É estar antenado a tudo que vem de novo, não engolir tudo que chega, né? De maneira mastigada, ter senso crítico para você, pô, será que isso se encaixa na minha rotina clínica? Porque hoje a gente é bombardeado por uma enxurrada de informação, uma enxurrada de produto, uma enxurrada de coisa nova o tempo todo, que carecem muitas vezes de evidência, que carecem muitas vezes de uma prática mais de longevidade, de acompanhamento daqueles casos. Então, acho que é ter esse senso crítico. Assim, o colega que está no intermediário aí, querendo ser avançado, é ter esses insights que a gente voa. E o foco, nós adoramos. Foco. Adoramos. Que a gente fala muito Muito sobre isso. obrigada. Muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês duas queridas. Papo ótimo. Contem comigo aí para os próximos, para outras coisas, enfim. Ele já é nosso parceiro do encontro, né? A gente tinha o nosso projeto e continua sendo nosso parceiro Com aí pra certeza, vida, que a gente tamo consiga até bater mais papos fora das telinhas. Verdade, verdade. Precisamos fortalecer nossa região. E o que é que você acha do congresso? Tá gostando? Maravilhoso. Parabenizei João, Mais um Marcelo ano, né? Ano melhor, né? Marcos, cada ano se superam, cada ano mais organizado, cada ano a grade mais robusta, mais gente de peso aqui. É o evento que a gente precisa ter aqui no Nordeste. Perfeito. Eu acho que a gente vê muito esse eixo sul e sudeste e a nossa região, que é uma região riquíssima de profissionais, fica às vezes um pouco de lado. E nós temos esse papel de valorizar isso daqui. Né? A gente muitas vezes a questão do foco. Vou me mandar, vou lá para o congresso, não sei onde. Vamos valorizar o congresso local. Exatamente. Vamos aparecer no evento pequeno de um colega que está começando ali, mas vamos lá dar uma força. Vim aqui prestigiar seu evento e tal. Porque a gente precisa dessa união. Né? Eu falo tanto disso, eu falo que eu sou mineira, mas eu defendo a Bahia, meu amigo, com unhas e dentes. Sim. Porque eu acho que isso é importantíssimo. Sim, sim. E eu sinto na pele a diferença do tratamento do Sudeste para cá, como é mais difícil das empresas virem, como que é mais difícil tudo acontecer. Então, um congresso desse porte é realmente algo que a gente tem que valorizar. Uhum. E é isso, gente. Mais um ano de Harmoniza Brasil com profissionais desse nível, com um podcast desse nível para vocês. E que venha o próximo ano, 2025, a gente estará aqui novamente. Com fé em Deus. Vamos lá. Obrigada, até mais.